O ministro Alexandre de Moraes prestou depoimento à Polícia Federal sobre as agressões sofridas no aeroporto de Roma, na Itália. Confira os detalhes com David de Tarso. O ministro Alexandre de Moraes saiu no fim da tarde desta segunda-feira aqui da sede da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, depois de prestar depoimento. Ele veio acompanhado da advogada Viviane Barsi de Moraes, da esposa, além dos 3 filhos que também prestaram depoimento aqui na sede da PF em São Paulo. Esses depoimentos são parte das investigações sobre o episódio em que Moraes e os familiares foram hostilizados por 3 brasileiros no aeroporto em Roma. O ministro diz que o filho dele chegou a ser agredido durante essa situação. Os depoimentos foram tomados pelo delegado encarregado do caso, o Hiroshi Sakaki, a partir de Brasília por meio de teleconferência. O superintendente em exercício da PF aqui em São Paulo, o delegado Rodrigo Sanfurgo, acompanhou todos os depoimentos. Na semana passada, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na casa dos investigados. A Polícia Federal também solicitou as imagens de monitoramento do aeroporto de Roma para contribuir com as investigações. A gente segue acompanhando todo esse caso. David de Tarso para a Jovem Pan. Girando os nossos comentaristas sobre essa notícia também, Amanda Klein. Primeiro, os depoimentos desse caso continuam. Agora, Alexandre de Moraes também fez o seu depoimento, mas as imagens da câmera do aeroporto, nada, né, Amanda? Elas esbarram numa burocracia entre autoridades. O Ministério Público da Itália pediu uma formalidade ali, uma representação, um posicionamento do Ministério Público responsável por aquela área do aeroporto de Roma. Essas imagens fatalmente chegarão ao Brasil. Adidos da Polícia Federal na Itália já tiveram acesso a essas imagens e, pelo que se sabe até agora, elas parecem indicar, corroborar a versão do ministro Alexandre de Moraes. Provavelmente não teremos acesso ao áudio, mas sim aos gestos e à discussão e principalmente aquela cena que todos querem saber sobre o suposto tapa no óculos que o filho do ministro Alexandre de Moraes teria levado do Roberto Mantovani, né? Eles já prestaram depoimento na semana passada, o Roberto Mantovani, a esposa Andréia, o Zanata, os 3 supostos agressores aí envolvidos nesse episódio. É preciso esclarecer e punir sem excessos, punir seguindo friamente a letra da lei. Também é difícil colocar ou fazer alguma semelhança, alguma associação, vinculação automática entre esse episódio que aconteceu no aeroporto e, por exemplo, os atentados contra a democracia do dia 8 de janeiro. Porque é preciso lembrar que essas agressões já vêm acontecendo há muitos anos e autoridades de diferentes lados do espectro político estão sujeitos, vêm sendo vítimas dessas agressões. Agora, esse tipo de xingamento e agressão, isso tem que ser coibido, isso não tem que fazer parte de um ambiente democrático. As divergências, as diferenças devem ser toleradas e dialogadas pacificamente. Beraldo, por que está tão difícil juntar os pontos dessa história, hein? Pois é, só fazendo aqui um adendo ao que a Amanda falou, essa história de a gente ver e ter notícia de brasileiros que ofenderam a autoridade, deputados, etc., isso começou lá na época em que o PT foi flagrado roubando dinheiro público. Os ladrões envolvidos nesse saque ao Estado brasileiro despertaram um sentimento nas pessoas, no cidadão, de indignação. E aí, em situações que muitas delas completamente inapropriadas, foram lá e davam de dedo na cara e xingavam, etc., tudo filmado, pessoas até elevavam ali o tom e tal, mas agressão, chegar para agredir, sobretudo o ministro do Supremo Tribunal Federal, é a primeira vez que eu me lembre, pelo menos, que a gente está vendo. E aí tem um outro ponto que eu reforço. Este evento aconteceu na Itália, não aconteceu no Brasil. Entretanto, há toda uma mobilização do Estado brasileiro para fazer a investigação sem que essas imagens sejam conhecidas. Já teve busca e apreensão, já teve depoimento de todo mundo, e a gente não consegue ver as imagens gravadas em um aeroporto. Não é que foi no meio da rua, de noite, não, num aeroporto, com câmeras à vontade, e a gente não sabe o que aconteceu.
O grande problema é o exemplo que se dá que quando se comete algum tipo de infração, algum tipo de crime contra determinadas pessoas, você tem um determinado rito no judiciário, ao passo que pessoas comuns como eu, vocês e todos que nos assistem, se estão ali envolvidos em algum tipo de confusão, tem que ficar na fila da delegacia para fazer BO e rezar. Às vezes você precisa até, dependendo da delegacia, pagar a gasolina do carro da polícia para fazer, porque nem gasolina tem. Então esses dois Brasis é que não podem mais existir, não podem mais conviver. Se eu sofro uma agressão no exterior, agora, aliás, teve um rapaz brasileiro, entregador de flores, foi assassinado. Vai ter uma investigação no Brasil, o Brasil vai pedir a deportação desse assassino para poder julgar no Brasil. Quer dizer, é uma confusão que não faz ao Brasil. Agora